Olá, boa tarde. A aula hoje vai ser sobre o preenchimento do SINAM, tá? E a maneira correta que a gente sugere fazer aqui no serviço. Então, primeiro, para deixar bem claro que o SINAM não é burocracia. O SINAM é um ato médico que tem total relevância em saúde pública, tá? A gente pega um caso clínico, a gente transforma isso em informação que, para cada tipo de situação, prevê que vai gerar algum benefício. Então, aqui no Ciatox de Minas Gerais, o nosso SINAM acompanha os casos de intoxicação exógena, acompanha os casos de animais peçonhentos, os casos de tentativa de autoextermínio, as profilaxias antirrábicas dos pacientes que vêm aqui para a gente definir se eles vão precisar ou não do soro antirrábico, e também aqueles casos que contemplam acidente de trabalho. Quem notifica no nosso serviço são os médicos, né, plantonistas, residentes e os acadêmicos, tá? Então, legalmente mesmo, qualquer profissional de saúde, seja serviço privado ou público, que recebe e identifica essas doenças que são de necessidade de notificação, tá? Nós preenchemos, né, à mão a ficha. Essa ficha vai para o setor administrativo no mesmo dia. E o setor administrativo organiza e uma vez por semana um responsável vem de cada secretaria para receber a ficha, seja ela de acidente de trabalho, de intoxicação, o outro departamento recebe tentativa de autoextermínio, o outro recebe peçonhentos, tá? Depois essa ficha é alimentada no SINAM mesmo, né, um sistema que é para receber todos esses dados de maneira correta. Então, as nossas fichas que a gente fez a próprio punho vão ser alimentadas no sistema SINAM e depois esses dados partem para análise da vigilância. Então, vamos falar sobre a primeira ficha aqui, que é a ficha de intoxicação exógena. Então, toda vez que a gente receber um paciente que ele entrou no serviço porque ele foi intoxicado, às vezes ele pode até, inclusive, não ter a clínica de intoxicação, mas se pelo menos ele foi exposto à intoxicação, se a queixa principal dele foi entrou em contato com veneno, com medicamentos, com algum produto químico, com drogas, tá? Isso tudo a gente já abre uma ficha de intoxicação, tá? Claro que isso tem importância, né? Esses dados vão ser ali utilizados para ver se está tendo algum surto de uma droga específica, né? Se surgiu alguma droga, alguma substância nova, perigosa, né? E aí tem todo um planejamento em cima disso. Esta é a frente da folha, né? Então, no cabeçalho vai ter lá intoxicação exógena. E é imprescindível que a gente coloque todos os campos que a gente conheça. Então, campo 3, a data da notificação que essa ficha está sendo realizada. Campo 4 e 5, onde estamos, então, no nosso caso, sempre colocar ali Belo Horizonte, Minas Gerais, Unidade de Saúde, Hospital João 23. E aí começa, então, a falar sobre o paciente. Data dos primeiros sintomas, o nome, cartão do SUS, nome da mãe, tá? Muitas vezes, no nosso sistema atual, no nosso prontuário atual, a gente já consegue imprimir essa ficha com alguns desses dados já registrados, mas a gente tem que continuar, a gente tem que escrever outros à mão, tá? Então, essa primeira ficha dos campos 1 ao 30 são basicamente onde essa ficha está sendo feita e quais os dados do paciente. Depois ela continua sobre o caso, né? Quando que ela está sendo investigada, qual que é a ocupação do nosso paciente, onde que ele estava quando ele se expôs, né? O campo 35 é sempre importante colocar, tá? Mas ele estava na casa dele e eu já escrevi lá em cima qual que é o endereço.
Não tem problema. Então, coloca aqui no domicílio, tá? E coloca ali o estado ou a cidade do domicílio. Essa aqui também é um campo sempre negligenciado. A zona de exposição, isso também é importante, tá? É relevante para dados, tá? Esse aqui é o verso da folha, né? Então ele começa lá no campo 49 perguntando: que produto foi esse, né? Então a gente sempre tem que escrever aqui, ó, se é número 1, se for medicamento, 11, se foi drogas de abuso, né? E qual medicamento que foi utilizado. Às vezes a gente preenche todos os campos. Se tiver mais de 3 medicamentos, a gente vai escolher os medicamentos mais relevantes, tá? Então, eu posso colocar aqui nome comercial, né? Então, por exemplo, aqui eu escrevo o Rivotril, ou até mesmo clonazepam, né? Que é o agente. Princípio ativo, um benzodiazepínico. Então, se a gente souber isso aqui, pode colocar de maneira completa, tá? 51, 52 fica em caso de agrotóxicos, tá? Via de exposição, se o paciente inalou, se o paciente foi ingestão oral, isso é importante, tá? Campo 55 é imprescindível, tá? Então, lembrar que se eu coloquei aqui que foi uma tentativa de autoextermínio, agora eu sei que esse paciente tem que ser preenchido 2 fichas. Essa ficha vigente de intoxicação, mais a ficha de violência de agravo por tentativa de autoextermínio. Então, um paciente só com 2 tipos de notificações diferentes, tá? Ainda no verso dessa folha, tem aqui pergunta, por exemplo, se essa exposição foi decorrente de trabalho ou ocupação. Se a gente fala que sim, agora esse paciente, a gente sabe que também vai ter que preencher a ficha de acidente de trabalho, tá certo? Tipo de exposição. Então, isso tudo aqui, nós que estamos atendendo o paciente, a gente tem condição de preencher de maneira clara e completa, tá? O campo 66, ele vai falar qual que é o diagnóstico. Eu posso escrever tanto o meu CID aqui em letra e números, quanto aqui cursivo, por exemplo, abuso de cocaína. Pode ser, ou um ou outro, tá certo? Aqui no 59, o tipo de atendimento nosso vai ser atendimento hospitalar, tá certo? E esse hospitalização ou não é caso o meu paciente tenha ficado mais de 24 horas. Então, eu vou internar meu paciente. Se ele foi internado, sim, houve hospitalização, qual a data dessa internação e nosso município aqui, Belo Horizonte, Hospital João 23, tá certo? Se quiser escrever alguma informação adicional para completar, para deixar a ficha mais clara, pode ser escrito aqui, tá? E aqui a gente vai colocar Belo Horizonte, Hospital João 23, e nosso nome ou carimbo, a nossa assinatura aqui, tá certo? Então, lembrando, acadêmicos, residentes, plantonistas, responsáveis pelo paciente. Agora aqui são as fichas de animais peçonhentos, tá? Aqui nesse slide eu escrevi quem são os animais peçonhentos que o nosso serviço contempla. Então, apesar da gente saber que lacraia não é um animal peçonhento, né? Ele tem veneno, mas não tem importância médica, ela também é notificada, tá? Normalmente são aqueles peçonhentos que a gente coloca ali entre o X20 ao X29, por exemplo. X21 é aranha, X22 é escorpião, tá certo? Então é muito importante para a gente notificar esses acidentes, colocar o endereço correto de onde foi o acidente, porque isso serve para acontecer um melhor planejamento de distribuição dos soros, né? Quem não notifica não registra que utilizou aquele soro ou que está tendo diversos casos de escorpionismo ali, por exemplo. Então, ele tem menos chance de ser contemplado na hora da distribuição dos soros, tá? E aí, se a vigilância identifica que, por um acaso, naquele mês, houve um maior ocorrido de acidentes naquela região,
Então, provavelmente, eles agora têm também como iniciar ações, né, ambientais para tentar melhorar, combater essa situação. Esta é a frente, tá, da ficha de animais peçonhentos. Então, de novo, é muito importante a gente colocar a data que essa ficha está sendo redigida, o estado, o Belo Horizonte, no nosso caso, né? Hospital João 23, a data dos primeiros sintomas. Eu coloquei isso porque quando aqui no nosso sistema atual de prontuário, essa ficha impressa do paciente, ela vem escrito já o nome do paciente, data de nascimento, mas isso aqui fica em branco e aí as pessoas esquecem de escrever, tá bom? Não é porque já não veio automaticamente redigido que pode ficar em branco, não. Isso aqui é imprescindível, tá? Então, do mesmo jeito da ficha de intoxicação, ele também pede qual que é o município, tá? O que aconteceu. A zona é importantíssima, tá? Da gente escrever ali qual zona que isso aconteceu. Ainda no verso, ele pergunta que data que está sendo feita essa investigação, onde que ocorreu, o tempo decorrido entre o acidente quando uma pessoa entra, né, entre a picada e o primeiro atendimento do paciente, tá? Onde ocorreu essa picada, né? Se houveram manifestações, a gente coloca pro positivo, a gente sempre coloca 1, e para negar a gente coloca 2, tá? Então, preencher tudo certinho. Eu vejo que o campo 44, muitas vezes, ele é esquecido de ser preenchido, mas assim, mesmo se a gente não preencheu, por exemplo, escorpionismo, não tem nada a ver eu pedir tempo de coagulação. Então, eu posso escrever ali, não, 9, não realizado, tá? E aí, aqui, 46, eu vou definir qual tipo de peçonhento que eu estou notificando. Lacraia vai ficar aqui em 6, em outros, né? E eu vou depois registrar qual serpente, ou qual aranha, ou qual lagarta de que eu estou atendendo. Esse aqui é o verso da folha. Então, o verso, ele me pergunta se foi um acidente leve, moderado ou grave, se precisou de soro, se eu fiz soro, por exemplo, eu fiz soro antiescorpiônico. Vou escrever aqui, por exemplo, que eu fiz 6 ampolas. Então, eu coloco aqui 0,6 ampolas, tá? Se houve complicação, né, tanto local quanto sistêmica, tá, desse acidente. Se foi relacionado ao trabalho, lembra que se foi relacionado ao trabalho, então eu tenho que fazer uma ficha de acidente de trabalho, tá? E é imprescindível eu colocar aqui o desfecho e a data do desfecho. Ainda nessa ficha de notificação no verso, ela traz aqui uma dica, né, de quais são os acidentes peçonhentos e de quais são os sintomas que eu devo esperar para cada tipo de gravidade, tá certo? Esse número de ampolas aqui, ele não está atualizado aqui com 2026, que é a data dessa aula. Essa é uma outra ficha muito importante, né? Terceira ficha que a gente faz aqui no nosso serviço, porque a gente lida muito com tentativa de autoextermínio. Então, nessa ficha, aqui no nosso serviço, a gente vai preencher nessa situação aqui, tá? Que a gente chama de TAI, tá? Então, de novo, preencher o mais completo possível todos os dados, né? Essa primeira parte da ficha aqui, ela é muito semelhante à ficha de intoxicação, tá certo? Ainda na frente da folha, ela começa a perguntar alguns dados do paciente. Se vocês não têm essa informação, ou se essa informação não se aplica e tudo mais, dá para colocar aqui, por exemplo, ignorado, tá? Não deixe em branco, tá certo? Muito importante escrever aqui o município de ocorrência, né? Se não souber, deixa aqui ignorado, tá? A zona de exposição é importante, o horário da ocorrência. Aqui também, se essa tentativa de autoextermínio já ocorreu outras vezes, se foi uma lesão autoprovocada, então, no nosso caso de notificação de TAI, sim, foi uma lesão autoprovocada. No verso da ficha, aqui, olha,
nesse campo 56, onde tem outros, nós vamos escrever aqui TAI, tá bom? É por isso que essas são as fichas que o Ciatox lida, né? São as tentativas de autoextermínio. Beleza. Continuando, então, nossos pacientes aqui, por exemplo, o número de envolvidos, 1, a própria pessoa, o sexo do meu paciente, se houve envolvimento com álcool ou não, aqui a faixa etária, tá? Esses nossos pacientes, a gente sempre encaminha para o serviço de saúde mental. Então, a gente vai colocar aqui também, na hora da alta do paciente, para onde que esse paciente está sendo encaminhado. Foi relacionado ao trabalho ou não. E aqui nós vamos colocar o CID, né? Pode ser o CID de intoxicação, por exemplo, uma tentativa de autoextermínio com um sedativo. Então, põe aqui X61.0, tá? Beleza, essa aqui é uma das fichas que a gente mais utiliza no nosso sistema, que é a ficha de atendimento antirrábico, tá? No nosso atual prontuário, que a gente usa no João 23, na hora que a gente está fazendo a anamnese do paciente, se a gente colocar W54 ou W55, a depender de qual foi o contato do paciente, o sistema reconhece que tem que gerar uma ficha de profilaxia antirrábica, tá bem? Lembrando, a ficha de preenchimento da profilaxia é diferente da ficha de preenchimento da raiva-doença em si, tá certo? Então, a gente vai preencher a profilaxia. Por quê? Porque aqui a gente também é responsável por fazer a administração dos soros dos pacientes que têm indicação. Muitos virão sem indicação de soro, não tem problema. Vão receber, essa ficha será realizada do mesmo jeito e a gente vai escrever por que esse paciente teve ou não, não teve indicação de tomar o soro. Então, no verso, ela é muito semelhante às demais, tá? Muito importante colocar todos os dados do paciente e os dados de quem está preenchendo a ficha. E aqui é super interessante. Se o protocolo da profilaxia antirrábica tiver fresquinho na cabeça, isso aqui é muito fácil de preencher, porque ele já te direciona com as perguntas-chave do protocolo, tá? Então, vamos lá. Tipo de exposição ao vírus, né? A gente sabe que morcego, mesmo que seja um contato indireto, mesmo que tenha dormido no seu... Você dormiu e tinha um morcego lá naquele quarto, isso já é digno de nota, tá bom? Localização. É muito importante eu saber se foi tronco e membro superior, porque às vezes a abordagem vai ser diferente se foi cabeça, pescoço, mucosa, mão e pé. Então, esses 3 primeiros aqui têm maior gravidade do que esses 3 últimos aqui. Saber se o ferimento foi único ou múltiplo é importantíssimo, tá? Isso também é previsto lá e muda a conduta no protocolo de profilaxia. E o tipo de ferimento? O que significa ser profundo? Significa que sangrou no ato da arranhadura ou mordida. O que é superficial? Não sangrou. Então, isso também muda a conduta nesse caso. Data da exposição, sempre registrar. Isso aqui é muito importante. O que é pré-exposição? O que é pós-exposição? A paciente que eu vou colocar aqui sim no pré-exposição é aquele paciente que é da área de saúde, principalmente veterinário, que recebeu algumas vacinas antes de ser exposto, porque já sabia que é um trabalho de risco. Então, a vacina, que é o antígeno, para conferir àquele paciente anticorpo. Então, um profissional veterinário, por exemplo, a gente sempre vai perguntar aqui se ele já passou por essa pré-exposição. E quem que é pós-exposição? É qualquer pessoa que alguma vez na vida já recebeu vacina antirrábica
Ou seja, ele foi mordido por algum mamífero e naquela ocasião ele precisou receber vacina, tá certo? Não é soro, é vacina, tá? Aí, se por um acaso ele foi positivo para o item 37, eu tenho que perguntar no item 38 se esse esquema vacinal tem mais ou menos de 90 dias. Isso também faz diferença. E se ele já recebeu essa vacina, quantas vacinas que esse meu paciente já recebeu? Só D0? D0, D3? Quer dizer, 2 doses de vacina? D0, D3, D7, D14, 4 doses de vacina? Isso é importante registrar, tá bom? Depois 40, qual que é a espécie do agressor, né? Condição do animal, né? Condição do animal. Meu animal, ele é sadio? Ou meu animal está doente? É suspeito? Ou meu animal é sabidamente doente? Ou meu animal eu não consigo observar? Está desaparecido, seja porque ele fugiu, porque ele já morreu, então não é observável, né? E o item 42 serve só para cão e para gato, porque somente esses dois mamíferos ganham o status de observáveis ou não, tá? Por quê? Porque somente no cão e no gato a gente sabe que se ele não está doente, não está com sintomas da raiva, ou se ele não morreu, significa que ele não estava na fase de transmitir o vírus. Então, se eu conseguir observar esse animal por 10 dias a contar do dia que ele me mordeu, e depois do 10º dia ele continuar sem sintomas de raiva e continuar vivo, eu sei que pelo menos nessa fase que ele morreu, ele não estava na fase de transmissão do vírus. Ou seja, eu não preciso fazer profilaxia antirrábica. Isto é o que diz o protocolo até a data atual, onde estamos em 2026. Pode ser que mude, tá? E esse conhecimento de adoecimento e transmissão de doença só tem para cão e para gato, por isso que eles são os únicos observáveis. Vamos lá. E aqui eu vou definir. Esse paciente aqui é o gatinho dele, tá sadio, eu vou simplesmente escrever 3 aqui, vamos observar um animal. E vou dar o papelzinho lá para ele observar o animal por mais 10 dias. Ah, não, meu paciente aqui, ó, lá em 2020, ele tomou 2 doses de vacina antirrábica. Então, ele já tem anticorpo. Então, agora ele vai para o esquema de reexposição. Qual que é o esquema de reexposição? Só 2 doses de vacina, D0 e D3. Então, aqui no João 23, ele não vai receber soro. Ah, não, meu paciente teve uma arranhadura ali profunda na perna, sangrou, e é um cão que não consegue observar. Então, esse paciente tem que tomar soro e vacina, beleza? Aqui no nosso hospital, a gente não vai preencher o campo a partir do campo 44, que fala do tratamento vacinal, tá? Isso a gente não preenche. Lá no verso, a gente volta a preencher a partir do campo 53, se ele tem indicação de soro ou não, e se ele tiver, eu tenho que preencher todo esse restante, tá? O laboratório atual que usamos não é nem do Butantan, nem do Vital Brasil, é um outro. E a gente vai escrever aqui o número do laboratório que a gente tem usado, tá? O número da partida é o número do lote daquele soro que eu usei. Se o paciente teve evento adverso ou não, e o dia que eu liberei esse meu paciente, tá certo? O SINAM de acidente de trabalho, então são todos aqueles pacientes que chegaram para o nosso serviço, seja porque eles foram em contato com um animal peçonhento ou uma intoxicação, e eu entendi que eles estavam numa dessas situações aqui, ó. Ou ele estava lá trabalhando e se acidentou, ou estava indo ou voltando do trabalho, ou foi uma exposição a material biológico, ou doença ocupacional. Na verdade, exposição a material biológico, doença ocupacional, a gente não contempla aqui no nosso serviço da toxicologia, não, tá?
Mas esses casos são casos que também precisam de notificação de acidente de trabalho, tá bom? Então, uma ficha que eu sugiro que quem for executar essa ficha leia direitinho tudo que precisa, porque são muitas informações específicas que, que não dá para deduzir. Só o empregado mesmo, e às vezes até o empregador, que vai saber desses dados, tá certo? Então, leia e faça essa pergunta para o nosso paciente para a gente responder de maneira mais completa possível, tá? Esse aqui é o verso da folha, tá? Então, ele contempla dados sobre a empresa, sobre o acidente, tá? Onde ocorreu o acidente, parte do corpo é quando ocorreu esse acidente, o CID, tá? Então, se for escorpionismo, posso colocar aqui X22, tá? E o desfecho desse paciente. Se precisar escrever alguma coisa, pode escrever aqui, sempre registrar quem é que fez essa ficha. Então, isso é segurança para a gente, isso é segurança para o paciente e isso gera dados confiáveis, uma vez que a gente faz uma ficha confiável, tá? Então, tudo padronizado, do jeitinho ali que já foi raciocinado por uma pessoa, perguntas que fazem sentido. Você via na ficha da raiva, da profilaxia antirábica, tudo faz muito sentido. Então, para fazer sentido real, tem que completar tudo da melhor maneira possível. E a partir daí, vários dados vão ser gerados, né? E a gente vai conseguir chegar aí sempre, né? Por exemplo, numa vigilância melhor, sabe? Quanto de animais peçonhentos foram registrados no país por ano, né? De todos os peçonhentos, qual é o peçonhento que a gente tem que ter uma distribuição de soro em tudo que é pequeno município. A gente vê, por exemplo, tudo bem, soro antiofítico está ali nas macro-regiões, mas soro antiescorpiônico está nas menores municípios tem escorpiônico ou aracnídeo. Por quê? Porque sabe que é ali que concentra o maior caso de óbitos, né? Enfim, lembra que a subnotificação, né, limita o dimensionamento que a gente tem de todas essas patologias que são de tanta importância, tá? E aí, se eu notifico, quem notifica recebe o soro. Quem notifica recebe mais gente para trabalhar ali. Quem notifica recebe atenção dos centros de referência, né? De cada situação, tá bom? Se você não notifica, você pode ter tido um trabalhão, ter feito um diagnóstico maravilhoso, ter usado os melhores antídotos ou soros antivenenos. Se você não notificou, aquilo ali, na verdade, para o sistema não existe. Então, agradeço a atenção de todos e eu espero a colaboração para uma ficha bem preenchida, tá? E sabendo agora da importância que isso é para um serviço e principalmente para a população.